Hebreus capítulo de número 10. Vai ser uma leitura longa, então eu vou pedir para você ficar sentado mesmo, tá bom? Porque a leitura que nós vamos fazer, ela vai entrar no capítulo 11 inteiro. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? Hebreus capítulo de número 10, a partir do verso de número 38. Hebreus 10, 38 em diante. Diz assim: se seu vizinho achou, ajuda ele, tá bom? Hebreus capítulo de número 10, a partir do 38. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todavia, o meu justo viverá pela fé, ou da fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardara a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito:
em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios de pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fale conosco esta noite de forma grandiosa. Abre nosso entendimento, Senhor, e dai-nos, Senhor Deus da glória, a verdade escritas nestes versos, Senhor, para alimentar a nossa alma. E assim, ó Deus, podemos, Pai, absorver tudo o que é necessário para estarmos em conformidade com o Teu querer e andarmos por fé. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-me nesta hora. Traz, ó Deus, à minha memória as palavras que devem ser proferidas, ditas e ministradas, para que o Teu povo seja edificado. Olhe, Senhor, para cada alma neste momento e nos abençoe. Que o Senhor repreenda todo impedimento, toda falta de concentração. Que o Senhor, Deus, repreenda toda inquietação. Que o Senhor, Deus, retire do nosso meio, Senhor Deus da glória, tudo, Pai, que possa interferir da Tua palavra, Deus, ser enxertada em nosso coração e em nossa alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém.
Irmãos, eu estive a refletir sobre a fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque é uma grande preocupação minha nesses dias atuais, em virtude de tudo que a gente vê e ouve, escuta e contempla, tudo que está surgindo aí em nosso meio, para que a gente tenha uma fé bíblica e que essa fé bíblica seja suficiente e não sendo necessário mais coisa alguma para que realmente nós possamos ser premiados, galardoados pelo Senhor quando nós andarmos em fé. E reparando nas coisas que acontecem à nossa volta, em tudo que está sendo investido nas igrejas, no misticismo, tá bom? Que está surgindo de uma forma grandiosa e entrando nas igrejas sorrateiramente, fazendo com que pessoas façam todo tipo de ritual ou de coisas para atrair a atenção de Deus e o poder de Deus ser derramado em suas vidas. Me dói saber que eu encontro pessoas que estão fazendo certos tipos de coisas para que Deus possa olhar para eles e dizer assim: pronto, devido você ter feito isso, está aqui o meu favor e a minha bênção sobre a sua vida. E existem inúmeros líderes que estão conduzindo pessoas a fazerem todo tipo de coisa. Como uma vez eu contei aqui, eu estava deixando uma pessoa em casa, um irmão nosso, em sua casa, do lado da Malvina, e eu passando em frente a uma igreja, vi lá a pessoa que estava ministrando, que eu não sei se era pastor, quem era, não conheço, mas fazendo com que o povo se levantasse dos seus lugares, fosse até a rua, olhasse para o céu, levantasse suas mãos, desse um glória, depois entrasse dentro da igreja e sentasse de novo. Como se isso por si só fosse fazer com que a bênção de Deus chegasse para todos. E isso faz com que a gente possa se compadecer, se apiedar dessas pessoas, porque não tem o mínimo senso de uma fé bíblica que é alicerçada em um Deus que pode todas as coisas e que não exige sacrifícios de tolos para realmente abençoar as nossas vidas. Isso me dói. Além do que, são contadas algumas experiências que pessoas têm e querem fazer dessas experiências doutrinas e querem que todo mundo siga o seu jeito de ser e de fazer aquilo para que Deus possa abençoar a vida das pessoas conforme abençoou a vida dele por conta daquela experiência em si. E aí então, refletindo sobre isso, eu vim parar em como a gente deve ter fé, como deve ser a nossa fé, qual é a fé bíblica que nós devemos alimentar em nosso coração. Porque chegam N pessoas dizendo que você tem que crer para obter vitória. E tem outros que ensinam assim, você tem que decretar a sua vitória. E você tem que mentalizar na sua mente aquilo que você quer. E Deus vai fazer porque você crê. Porque você é um filho de Deus. Ou porque você realmente está ali na igreja caminhando e fazendo tudo certinho. Então você pensa que tem que ser daquele jeito. E você fica pensando daquele jeito. E orando daquele jeito. E tem que ser daquele jeito. E quando Deus não faz daquele jeito, duas coisas você pode imaginar na sua cabeça. Uma delas é que você está em pecado, por isso que não recebe. E a outra é que a sua fé não chegou ao tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer: esse irmão sai e é que ele vai fazer. Entende como é que é? E eu quero instruir-vos acerca dessa fé. E ninguém melhor explicou esse conceito de fé do que o livro de Hebreus. A carta aos Hebreus é um livro que fala sobre a perseverança dos santos, para que ele não se desvie do foco. E ele começa mostrando a grandeza e a supremacia de Cristo, a qual o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso exaltou sobre tudo e sobre todos. Aí ele diz que ele é mais excelente do que os anjos, que ele é mais excelente do que Moisés, que ele é mais excelente do que as alianças e os pactos que foram feitos, que o sacrifício dele foi um sacrifício mais excelente do que qualquer outro sacrifício. E por isso encerrou essa questão do sacrifício. Não vale mais se flagelar, não vale mais se torturar para que Deus
Deus olhe e se apiede de você. Não é preciso mais isso, porque Cristo já fez todas essas coisas. E Ele tenta manter a nossa visão no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, que alcançou o favor divino e se fez mediador de uma nova e eterna aliança. E que essa aliança, como a Bíblia já diz que é eterna, não pode ser quebrada por qualquer coisa, porque quem foi o ratificador dela foi o próprio Jesus Cristo, nosso representante, a qual derramou o seu próprio sangue, um sangue sobreexcelente, que agradou o Senhor e serviu de propiciação para pagar todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, desejando que esses crentes não se desviem disso, nem absorvam essas doutrinas errôneas, ele ensina sobre essas coisas. E uma coisa imprescindível que tem que existir no nosso dia de hoje é a fé. Amém, aleluia. Sem fé, você está perdido. Sem fé, você está perdido. Totalmente perdido. Está desassociado da graça de Deus. É preciso ter fé. Amém. Agora, ter fé em quê? Ter fé que eu vou ganhar alguma coisa? Ter fé que Deus realmente vai me dar o galardão, isso ou aquilo outro? Ter fé que eu vou ganhar uma casa? Será que eu tenho que ter assim, essa fé assim? Será que eu vou pôr a minha cabeça e dizer assim, eu vou ganhar uma casa, 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 eu vou ganhar uma casa e já passou 10 anos e não ganhou ainda, eu vou ganhar uma casa, já passou 15 e não chegou a casa, e vou ganhar uma casa, já passou 25 anos e você não ganhou a casa, e você está ali, eu vou ganhar uma casa e não ganhou a casa, termina já pertinho de morrer e a casa não chegou. Disse, Senhor, será que eu não tive fé? A gente precisa entender algumas coisas sobre a fé. E nesse texto que nós lemos, quando ele fala sobre essa questão de se desviar dos propósitos divinos, de atentar para a mensagem de Deus, que ele fala realmente que pode haver a questão de você se apostatar do caminho do Senhor, de entristecer-se, de voltar aos rudimentos antigos. Ele faz um apelo e diz assim para nós, ele começa ensinando: olha, preste bem atenção. O Senhor diz que o justo viverá pela fé. Amém, aleluia. E não é pautado em nenhuma coisa terrena, mas é a fé que é derramada em nossos corações pelo próprio Jesus Cristo, a partir do momento que a gente creu nele. E que a gente tem entendimento de que existe um Deus que é grandioso e soberano. Aleluia. E que a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele é suficientemente sábio, poderoso, grandioso para fazer realmente as coisas agradáveis acontecerem na nossa vida, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Aleluia. E eu preciso crer nisso. E eu preciso crer contra todas as coisas que impedem eu crer. Eu preciso crer que o meu Deus é por mim. Aleluia. E aí então, para que nós pudéssemos entender isso, ele diz, olha, não retroceda. Você que já creu, não volte atrás. Porque se você voltar atrás, a Bíblia diz que Deus não tem prazer em você. Ele não se agrada de alguém que crê nele e depois quer voltar aos rudimentos antigos ou deixar de crer em Deus. Ele não se compraz, ele não tem prazer. Mas o autor de Hebreus, que a gente não tem conhecimento de quem seja, alguns dizem que é Paulo ou não, diz, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, não. Nós somos para frente, nós entretanto somos da fé para a conservação da nossa alma. E esse é o foco principal que a fé deve pensar. Não é na nossa conservação de vida terrena, mas na conservação da nossa alma, a qual Deus tem preparado um lugar celestial para nós. Porque tudo isso que você está vendo aqui é transitório. Vai passar. E eu não sei nem quantos anos de vida você tem. Porque hoje mesmo Deus pode decidir te levar. E acabou-se tudo. Mas quem tem fé, entende que ainda há um começo glorioso para desfrutar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então é preciso que venhamos a crer. E como é que nós vamos realmente definir fé? O próprio autor de Hebreus define isso para nós. E ele diz no verso 1 do capítulo 11: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam.
Alguns querem distorcer isso aqui. E eu quero entrar nisso agora antes de continuar no verso 1. É a certeza é algo real. De coisas que se esperam. Só que aí, as pessoas querem pegar esse espera, ou as coisas que se esperam, e querem colocar os seus desejos nisso aí. E essas coisas que o livro de Hebreus fala que se espera, é aquilo que concerne ao que foi dito por Deus como esperança e promessa para nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Não é as coisas que você espera. Aleluia. É as coisas que Deus disse que a gente deve esperar. Amém. Entende como é que é? Aleluia. Não é assim, eu espero ganhar um carro, então eu vou ter a certeza, eu tenho fé. Você está pondo seus desejos em algo que Deus não está dizendo. Deus está dizendo que você tem que ter certeza das coisas que Ele proferiu, que vão acontecer e que você deve esperar. Louvado seja o Senhor. Esse é o real sentido desta palavra. E se Ele disse um monte de coisas para que você tivesse esperança, então creia nisso e você vai obter o galardão do Senhor. Porque às vezes a gente quer encaixar os desejos do nosso coração neste verso e achar porque a gente colocou fé nisso, vai acontecer. E muita gente fica frustrada quando Deus não realiza. E eu fico até olhando aqueles que se iludem, tá? Fazendo com que o seu coração creia em coisas que ele deseja e ele não acontece e ele fica feliz. Ele fica feliz porque ele está esperando acontecer e parece que nunca vai acontecer, mas ele está esperando acontecer e não acontece nunca, mas ele fica ali feito um tolo porque esquece de que a nossa fé tem que ser baseada nas coisas que Deus disse para nós. Agora é óbvio que a gente não vai pegar e esmiuçar da tal maneira que vamos fechar tudo. Não, eu quero dizer algo para você. Por exemplo, digamos que alguém está enfermo e precisa da cura. Será que ele não vai ter fé que vai ser curado ou vai ser eliminada a doença que está sobre si? E ele precisa de tal maneira fazer tudo para que seja orando, seja se consagrando, seja jejuando, para que aquilo venha acontecer. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Pode ser que Deus cure e pode ser que Deus não cure. E se Deus não curar, Ele terá sido infiel com a sua palavra? De forma nenhuma. Porque o que Deus prometera foi que estaria conosco, que não desampararia. O que Deus prometera é que enviaria alívio para a tua alma. O que Deus prometera é que Ele te conduziria ao caminho de refrigério e paz. E você pode estar até na doença, até no câncer, e Deus está te conduzindo em paz e refrigério. E você não está conseguindo enxergar e ver isso, mas o Senhor está cumprindo a sua palavra. E nós precisamos ter a certeza de que, seja de uma maneira ou de outra, mas o que nós esperamos é o auxílio do Senhor, e Ele vai estar lá no tempo certo, na hora certa, na medida certa, para sustentar a cada um de nós e trazer paz e alegria ao nosso coração. E aí eu entendo porque pastores, homens de Deus, morreram com doenças que a gente olha assim, puxa, homem de Deus, esse não devia estar com uma doença assim. Mulheres de Deus, pessoas de Deus, crentes de Deus, temente a Deus, que têm fé em Deus, morreram de forma desastrosa, com enfermidades que consumiram todo o seu ser, mas todavia tinham paz e refrigério e gozo no Senhor, porque eles tinham certeza, eles tinham fé, e eles estavam crendo naquilo que estavam esperando, e o que eles estavam esperando não era cura física apenas, era a presença de Deus, era a promessa de que Deus estava cuidando deles, e Deus não deixou de cuidar deles de forma nenhuma. E isso é uma verdade, porque no relato que a gente leu todo, no finalzinho, o autor diz: todos esses morreram na fé sem alcançar a promessa, mas viveram por fé.
E Deus era com eles. Como Deus quer ser conosco também. E aí nós precisamos tentar, ele diz a convicção, ele está fazendo uma ênfase maior, a convicção de fatos que não se vê. Você por acaso vê o paraíso? Mas você crê no paraíso? Você tem certeza do paraíso? Você por acaso, alguns aqui estão vendo anjos? Mas você crê que tem anjos aqui? Entende como Deus quer direcionar a coisa? Para que você possa ter em mente, irmãos, de que se Deus prometeu cuidar do seu povo, ser Ele o sustento do seu povo, você tem que ter certeza disso. Amém, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, você tem que ter convicção disso. Embora que você não esteja vendo com seus olhos naturais, mas você tem que ter certeza de que Deus está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. E que Deus é na sua vida, e que Deus é por você. Aleluia. E de que Deus te sustenta, que Deus dá o livramento, que Deus te guarda, e que Deus manda a providência, de que Deus abre a porta, e de que Deus fecha a porta, porque você tem que ter certeza disso. Isso é fé. Aleluia. E pode ser que Deus faça de acordo com o que você pensa. Isso não deixa de isentar que realmente Deus está cuidando de você, como também Ele pode fazer não da maneira que você pensa, mas Ele faz. Amém. Glória a Deus. Porque a minha esposa um dia pensou que eu ia aceitar Jesus no aniversário dela. E não foi assim que aconteceu. Mas no dia seguinte Deus alcançou. Porque Deus faz como quer. Mas Ele faz. Amém. Glória a Deus. E isso é onde está a nossa alegria, entende, irmãos? É quando a gente olha para algumas pessoas que a gente deseja que seja convertido e a coisa não aconteceu. Mas se Deus disse, espere que vai acontecer. Aleluia. Nem que seja no finalzinho, mas vai acontecer. Se Ele falou que vai acontecer sim. E a gente precisa crer e esperar convicto disso. E essa palavra certeza, convicção é algo real que só acontece no Novo Testamento. Muitas vezes a palavra fé em relação à nossa intimidade e comunhão com Deus. Com Deus. E é algo que está sendo distorcido por muitas vezes. A gente tenta tentar colocar um conceito. Não, irmãos, você quer ver? A gente passa a examinar as coisas todas que foram ditas aqui. Vamos lá. A fé de Abel. Versículo número 4. Porque ele cria, tinha convicção e certeza. Ele ofereceu o sacrifício mais excelente. Veja como é andar por fé. Ele cria em Deus. Então ele resolveu no seu coração agradar a esse Deus. E propôs oferecer o melhor para Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou. Porque Deus viu lá dentro da alma dele que ele estava oferecendo o melhor. E se nós também pensássemos assim? Nós também não teríamos o favor divino e o olhar de Deus a nosso favor? Se nós dermos o melhor tempo para Jesus, Ele não vai olhar para nós de maneira diferente. Ele não vai atentar para isso. Ele não precisou ser uma coisa estrondosa, não. Mas por ele crer nisso e ele se propôs isso. Ele teve certeza de que Deus ia se agradar do sacrifício dele e ele ofereceu o melhor para ele. E nós precisamos entender isso e fazer isso também no nosso culto a Deus, a nossa vida, a nossa devoção, o nosso melhor para Deus. De forma a não ficar procurando se alguém vai achar isso bom ou não, ou se alguém vai querer reconhecimento por isso. Não. O que importa é Deus. Amém. Somente Deus. Entende nada mais além de Deus. Saber que aquele Senhor, eu estou dando o meu melhor. E o melhor pode ser 2 moedinhas.
como aquela viúva fez. O melhor pode ser aquele tempo que você está em casa e você levanta as mãos para os céus e glorifica a Deus, louvando a Ele. Pode ser no caminhar da rua, onde você levante a mão e ore por uma casa, uma família que você viu que tem perturbação. Mas que seja algo que seja concreto e real. Uma convicção no coração. E ele vai caminhando além disso, ele pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Porque Enoque andou com Deus. Hoje em dia está todo mundo querendo desassociar Deus. Mandar Deus para outro canto. Não. Isso acontece por causa da ciência, por causa disso, por causa disso, por causa de estudo de comportamento, por causa disso e aquilo outro. E Deus está sendo escanteado cada vez mais. Aumenta o conhecimento humano para poder glorificar a Deus. E o que o homem faz é rejeitar Deus. Porque antes os antigos não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. Antes eles não viam como o telescópio vê o universo e mostra para nós, e mostra as reações que tem, e a influência que isso tem sobre a Terra, tudo. E eles não tinham essa percepção da grandiosidade que a ciência trouxe, revelando detalhes minuciosos de coisas. Mesmo assim, eles criam em Deus, e sabiam que foi Deus que fez todo o universo, como diz no verso de número 2, eles entenderam que tudo foi criado por Deus, e por isso criam em Deus, e tinham certeza de que Deus estava ali vendo tudo. E ele não precisava se mostrar para dizer que ele está, como nesta noite, ele está aqui, e nós não precisamos olhar com os nossos olhos físicos para ver, mas precisamos ter a certeza de que ele está nos vendo. Ter a convicção de que quando eu sair daqui e caminhar para minha casa, Ele está me vendo. Ter a convicção de que quando eu entrar na minha casa, Ele está lá me contemplando. Ter a certeza e a convicção de que quando eu estiver em aflição, Ele passa comigo na angústia. Ele não me desampara e jamais me deixa, porque eu creio nele. E eu espero nele. Aí ele vai contando os relatos e diz: olha, sem fé é impossível. A pessoa que não tiver fé está perdida no mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se torna galardoador do que busca Ele. Aí diz: pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Veja ele dando exemplo da questão de crer sem ver. Mas ele diz: foi instruído acerca de coisas que não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para salvar a si e a sua família. Aí está o detalhe de crer nas coisas que não se esperam, nas coisas que não se veem. É quando Deus diz, Deus divinamente instruiu, Deus disse a Noé: Noé, eu vou destruir a terra pelo dilúvio. O que foi que Noé fez? Ele creu e foi construir a arca. E ele foi caluniado por todo mundo. E ele foi injuriado por todo mundo. E ele foi escarnecido por todo mundo. E passaram tantos anos e Noé construindo a arca. Depois que a arca estava pronta, o Senhor Deus disse a ele: Noé, daqui a 7 dias eu vou abrir as comportas do céu. Recolhe os animais. Entra tu e tua família dentro da arca. Todo mundo zombava de Noé. A Bíblia diz que todo mundo chamava ele de louco. Mas Noé tinha certeza daquilo que viria. E ele simplesmente andou e moldou a sua vida conforme isso. Você crê que Jesus Cristo vai voltar? Amém. Você crê que um dia vai haver um juízo final? Você crê que um dia Deus vai separar os seus para mandar para o paraíso e os que não são dele para mandar para o inferno? Então você ande com essa certeza e essa convicção no seu coração. Molde a sua vida para estar do lado de Deus. Amém. Aleluia. E não se importe se os seus colegas zombarem de você. Não se importe se pessoas do seu trabalho ficam menosprezando a sua fé.
Não se importa se seus próprios familiares lhe agridem porque você crê na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Mas mantenha-se firme, sabendo que aquele que falou é verdadeiro e é imutável em seu ser, em suas palavras e em suas promessas, e que aquilo que ele disse verdadeiramente vai acontecer, e que você seja achado naquele grande dia com essa fé que Noé teve, que salvou a ele e toda a sua casa. Quando aconteceu o dilúvio, todos eles estavam temerosos. E aí começaram a querer entrar na arca. Mas já era tarde demais. Pereceram todos os seres humanos naquele tempo. Todos, sem exceção. Porque o que estava realmente na mente de Noé era a fé naquilo que Deus tinha dito. Naquilo que Deus tinha dito. Aí ele está testificar mais sobre essas coisas, mostrando o modo de como a gente deve andar pela fé. Ele vai falar agora de Abraão, versículo de número 8. Ele diz: Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Alguém aqui já viu o novo céu? Você foi chamado para lá. Como Abraão foi chamado, sai da tua parentela, sai do meio dos teus e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu te abençoarei grandemente. Quem falou foi Deus. Isso não foi criado no coração de Abraão por si só, não. Deus falou. Abraão creu e andou conforme ele creu. E ele simplesmente não queria nem saber onde era. Saiu e foi. Porque Deus não revelava onde ia ser. E aqui na carta diz que ele andou na terra que ia ser dele. Na Canaã do Senhor, ele andou errante por ela. Sem nem saber que estava nela, mas ele andou por ela. Mas pela fé, naquilo que Deus tinha dito, ele creu. E ele disse que ia dar uma herança grandiosa. Através dele, ele ia fazer uma nação tão numerosa. Imagine só, Abraão nem filho tinha, nem podia ter filho, porque Sara era estéril. E ele lá amargurado: mas Senhor, eu creio que tu vai fazer isso. E saiu crendo e andou por fé, esperando a concretização da promessa. E aí foi peregrino e andou e creu contra a esperança. E a Bíblia diz que ele estava aguardando algo muito maior, porque Deus revelara para ele grandes coisas. E algo divinamente chegou aqui. No verso 10 ele diz: ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aleluia. Olha só que coisa grandiosa. E aí então Deus faz o milagre também pela fé. Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, porque teve fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Aí aqui eu entendo que coisas sobrenaturais acontecem quando a gente crê na promessa do Senhor. Aleluia. Eu posso crer na cura da minha enfermidade, não porque eu estou enfermo e eu desejo ser curado, não, porque Deus prometera cuidar da minha vida e me dar vigor e força. Aí então eu creio nisso aí, e quando eu creio de fato, com essa certeza e convicção, Deus faz o milagre acontecer. Glória, aleluia. A fé ela nunca sai assim da nossa cabeça. A fé ela vem por causa do testemunho de Deus em sua palavra. E todos aqueles que se aproximaram de Jesus Cristo para obterem alguma coisa, eles vieram porque eles tinham em mente que aquele que estava ali era aquele que foi prometido nas Escrituras, que era capaz de libertar os cativos das suas prisões, que era capaz de abrir os olhos, que era capaz de curar os enfermos, de expulsar os demônios, porque estava escrito isso na palavra. E foi isso que o cego de Jericó fez. Filho de Davi, ele estava recobrando aquilo que Deus anunciara em sua palavra. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele
soltou a capa para trás, que todo cego em Roma tem uma capa, ele soltou porque ele sabia que ele não ia voltar mais da mesma maneira. Louvado seja Deus. Porque aquele que estava ali foi o que Deus prometera vir para libertá-lo da sua cegueira e de todas as coisas. E aí então todos eles que chegaram, a mulher que tocou em Jesus, o Jairo disse: olha, você foi salvo pela sua fé. Mas foi porque eu criei que ia ser curado? Não. Porque você creu que aquele que estava ali era a providência de Deus. E aí então você foi curado. Porque dele sairia virtude e poder para a sua vida. Aí você foi curado. E porque dele veio a ordem para libertar os que estavam oprimidos pelo Satanás, por todo o espírito imundo desta terra. E ali aconteceu de fato. E aí a gente começa a entender que Deus realmente é um Deus grandioso. Porque se o poder residisse no homem, eu mesmo seria o maior curador aqui no meio de vocês. Porque eu desejo que todo mundo aqui tenha saúde. Eu quero orar impondo a minha mão sobre vocês para que vocês sejam curados. E que não haja enfermidade nenhuma em nosso meio. E que toda ela caia por terra, etc. Mas eu sei que em mim não há virtude nem poder. Porque o poder é dele. A virtude é dele. Agora, se nós realmente cremos, se tivesse essa certeza dentro do nosso coração, a gente receberia coisas grandiosas da parte de Deus. A gente ainda é muito pequenininho, muito novinho da fé. A gente não passou o que esses homens passaram. Basta uma pequena dor de dente, a gente já fica angustiado. Deixando de tomar café já é um desastre. Esses homens passavam dias no sofrimento, no deserto, dormindo no relento, andando com sandália que é de couro de bicho. Hoje a gente tem um sapato confortável, a gente anda um tantinho ali, já está tudo doído dos pés. Eles andavam com aquelas tiras de couro dos pés amarrados em cima de pedra, de rocha, de areia, de tudo. De coisa quente. Era um provado experimentado. O couro dos dedos do calcanhar chega era grosso, parecendo um ralo de ralar milho. Mas eles criam. Eles criam em algo que gerou um sobrenatural na vida deles. Aí caminhando, ele veio falar sobre isso e falou sobre verso 13, todos eles morreram na fé e sem ter obtido as promessas, vendo-os porém de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E por que eles falam desse modo? Porque eles estavam procurando uma cidade, uma pátria. Mas só que a pátria que eles estavam procurando não era a pátria terrena, como muitos outros estão. Estavam procurando a pátria celestial. Imagina aí. Hoje a gente quer fazer da terra o nosso bem-estar e o nosso céu. Nossa cidade não é esta. Aleluia. Nossa moradia não é aqui. Entendam isso e andem por fé em nome do Senhor Jesus, que a nossa cidade está preparada para nós, adornada com ruas de ouro e todo tipo de pedra preciosa. Nós não precisamos estar aqui vislumbrando isso tudo, não. E nós precisamos andar visualizando isso, irmãos. Sabe quando aconteceu isso, irmãos? Você pode voltar no tempo e olhar que Abraão estava almejando essa pátria celestial. Abraão foi nos primórdios da criação, irmãos. É muito tempo, irmãos, que se passou, mas eles já estavam olhando para o céu. E nós precisamos voltar a nossa vista para lá também. Amém, meu filho. E ter essa convicção e essa certeza. E andar realmente convicto que nós iremos para lá e estaremos lá um dia também. E nós precisamos almejar isso. E aí ele fala mais de Abraão, que quando foi posto à prova, que ofereceu Isaac, estava para sacrificar, porque ele tinha em mente, considerou, verso 19, que Deus era poderoso até para
ressuscitá-lo dentre os mortos. Você crê que Deus pode ressuscitar mortos? Amém. Então a gente precisa se espelhar em Abraão para crer que isso é verdadeiro e fazer aquilo que Deus nos pede. Você é capaz de renunciar a si próprio em favor de Deus? Se você crê que Ele é poderoso para suprir e te sustentar, você deve fazer isso. Amém. Se você não é, talvez você seja como o pai daquele filho que estava atormentado pelo demônio, que chegou suplicando aos discípulos para que ele expulsasse o demônio do filho, os discípulos não puderam expulsá-lo. Aí trouxeram para Jesus. Jesus repreendeu isso porque eles tinham pouca fé. Mas aí disse ao pai dele, creia. E ele disse assim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ele cria, mas não era o suficiente. Como muitos aqui creem, mas não é o suficiente. Porque dizem em seu coração e desejam crer em seu coração, mas quando Deus começa a apertar o negócio, não é como a gente pensa. E Deus precisa realmente nos amadurecer na fé, para que possamos realmente chegar à estatura de varão perfeito conforme Cristo, que cria que Deus era com ele em todo o tempo, em todo momento, e jamais o desampararia. E nós precisamos ser assim conforme Abraão fez e executou aquilo que Deus pediu. Pela fé, igualmente também Isaac abençoou Esaú das coisas que estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava perto de morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Está lá no final de Gênesis. E ele disse algo sobre cada um. E no final de tudo veio José. E quando José, que foi levado ao Egito, e que foi vendido como escravo, escarnecido pelos seus irmãos, mas depois foi exaltado por Deus e etc. No fim da sua vida, ele recobra as promessas de Deus. Sabe o que ele diz ao povo dele? Escutem, quando Deus tirar vocês do Egito, libertar vocês, leve os meus ossos para a terra que Deus vai dar para vocês, porque é a minha terra também. Ele cria naquilo que Deus dissera. Olha, o povo vai ficar 400 anos, mas depois disso Deus vai libertar. E quando ele morreu, ele disse aos irmãos deles, a todos eles, ao povo dele: olha, quando Deus libertar vocês, me leva também. Leve os meus ossos também, porque eu creio que isso vai se cumprir da parte do Senhor. Eu creio, tenho certeza disso. Depois vem a história de Moisés. E aí Moisés, pela fé, realmente renunciou os manjares do Egito, os prazeres do mundo, daquilo tudo que podia usufruir na corte de Faraó. Ele renunciou para ser considerado como povo de Deus. Por quê? Porque ele também almejava a cidade que Deus havia prometido fazer e dar. Aí aqui eu aprendo outra lição da fé. A fé também exige de nós que venhamos a renunciar os prazeres deste mundo. A fé exige de nós que venhamos a renunciar os prazeres transitórios desta vida. Você já imaginou isso? Uma luta intensa que nós travamos contra os desejos do mundo, as coisas que nos rodeiam, os prazeres, os amigos, as festas, as orgias, e isso e aquilo outro, e as amizades mundanas, e o namoro do tipo no mundo, e tudo isso pela fé deve ser renunciado com o olhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo isso. E continuando, ele diz que depois de Moisés, ele fala no verso número 30, vou acelerar aqui, que as muralhas de Jericó caíram depois de rodeado de 7 dias.
Eu fico maravilhado com isso, porque o anjo do Senhor apareceu a Josué e deu a instrução a Josué dizendo como é que ia a coisa acontecer. Olha bem, presta bem atenção. Todos eles receberam de Deus uma orientação e seguiram essa orientação com fé. E a coisa aconteceu do jeito que Deus havia dito. Apareceu o anjo do Senhor com a espada desembainhada a Josué. Josué ficou assim atônito em ver aquele anjo, porque era um anjo diferente. E ele pergunta ao anjo: você, o Senhor, é dos nossos ou é dos deles? E o Senhor disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, o próprio Jesus. E aí ele diz a Josué: Josué, tira a sandália dos pés, porque o sol que tu estás é santo. Josué se prostra e ele orienta a Josué: Josué, vai acontecer o seguinte: você vai rodear Jericó 7 vezes, 7 dias. Durante 6 dias você dá uma volta só. No 7º dia você vai dar 7 voltas. E na última volta, quando encerrar a última volta, que a trombeta tocar, todo o povo vai gritar e as muralhas vão cair por terra. Aleluia! Isso não é uma loucura? Você já imaginou você estar rodeando uma parede, e não é uma qualquer parede, não. Era uma fortaleza. Você rodear aquela parede, você rodear a parede e depois você gritar e tudo aquilo cair por terra. Meu Deus, aleluia! Mas Deus não havia dito e eles creram que era do jeito que Deus disse. Não é do jeito que eu disse, nem do jeito que você disse, é do jeito que Deus disse. Aí eles fizeram do jeito que Deus disse e eles viram que a coisa foi do jeito que Deus disse. Entende como é que é? A nossa fé, irmãos, não é uma fé superficial, nem baseada no nada, é baseada naquilo que Deus disse. É nisso que a gente tem que se ater. E aí ele fala de Raabe, ele vai me faltar tempo de falar dos outros. Era uma lista grande que ele ia falar. E olha, irmãos, que ele estava inspirado. Ele estava inspirado, a Bíblia diz que a própria palavra foi inspirada por ele. Ele estava inspirado para contar tudo. Só que ia ser um papiro muito grande para ler. De todas as histórias de Sansão, de Jefté, filho de uma prostituta, Deus usou para libertar a nação de Israel da opressão dos seus inimigos. E tantos outros. E quantos outros creram na palavra do Senhor? O rei Josafá que creu. Que quando o exército veio pelejar contra ele, o exército grandioso lá de Salmanassar, um nome assim estranho, veio aquela multidão de soldados, todos eles temeram, foi procurar o Senhor. Aí o Senhor disse: não temas. Nessa peleja vocês não vão pelejar. Ficai de pé, parai-vos e apenas louvai, e vocês vão ver o livramento do Senhor. E ele creu nisso, e ele foi até o lugar onde Deus disse que ele tinha que ir, ficou lá, cantou louvores. Aí o anjo do saiu, destruindo todo o arraial do inimigo. E o rei Ezequias? Quando o rei da Assíria veio com aquela impetuosidade, achando que nenhum Deus era maior do que o Deus deles, insultando o povo, dizendo: quem vai fazer vocês escapar de nós? Olha os outros reis que pareciam maior do que vocês, foram todos destruídos, imagine vocês. É melhor vocês se entregar. Quem é que Ezequias pensa que é? Aí Ezequias vai se prostrar na casa do Senhor e orar ao Senhor. Aí Deus vai, levanta e diz a mensagem para ele: Ezequias, não temas, porque esse indivíduo que intentou insultar a mim, eu vou pôr um anzol no nariz dele e eu vou fazer ele voltar por onde veio. Ezequias creu. E aí disse ao povo que Deus tinha dito. E alguns ficaram temerosos, mas Ezequias creu. E quando creu, ficou só aguardando. Aí Deus criou um tumulto entre os próprios soldados do exército inimigo. Eles se matam de noite. E depois, quando o povo de Deus chega lá, está todo mundo morto. E está lá os despojos tudo indo.
Aí a nação de Israel estava passando necessidades, foram lá pegar as coisas. Porque creu naquilo que Deus havia dito. Aleluia. Está aí a certeza e a convicção das coisas que se esperam. Não é que espera da minha mente, eu espero do Senhor. Porque Ele disse que iria fazer. E Ele prometeu que irá fazer. E nós precisamos crer realmente dessa maneira, para que realmente Deus se agrade de nós. E possa realmente galardoar cada um. Aí ele fala de outras coisas, ele fala de pessoas que por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quem hoje entraria numa toca cheia de leão faminto? Daniel fez isso, porque ele cria que Deus era com ele. Ele cria que Deus era com ele. Mesaque, Sadraque, Abednego, eles disseram assim, extinguiram, verso 34, extinguiram a violência do fogo. Uma fornalha extremamente quente, superaquecida 7 vezes. Os homens é jogado lá dentro, mas eles criam que Deus era com eles. E eles não se dobraram a ser bajulados pelos outros para se prostrar diante da estátua do Nabucodonosor. Foram para dentro do fogo e Deus estava com ele. E você imagina o fogo não queimar. E eu creio que a Bíblia é verdade. Amém. A gente, quando vai acender o fogo no fogão, que a gente erra o fósforo lá, que a mão passa demais e os perinhos ficam tudo fedendo. A Bíblia diz que não havia cheiro neles. Oh, coisa linda, aleluia. Não havia cheiro neles, irmãos. Veja que grandiosidade. A qual eles obtiveram por fé. Fé em Deus que prometeu que era com o seu povo. E Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou. Deus ainda é com o seu povo. Como eu contei aqui a história do irmão, quando na época da Rússia comunista, em que ele era crente e o chefe dele, o comandante dele, e exortando ele, você crê mesmo que essa palavra é verdadeira? Ele disse, eu creio que ela é verdadeira. Aí você crê mesmo que se você beber uma coisa mortífera, você não vai ter mal nenhum? Ele disse, eu creio. Aí pegaram um cachorro, deram veneno ao cachorro na frente dele. Não passou 5 minutos, o cachorro estribuchou e morreu. Ele disse que depois você vai tomar isso aí que o cachorro tomou. E ele tomou. E não aconteceu nada com ele. Porque Deus cumpre a sua palavra. Porque Deus realmente se agrada de homens que têm fé e que glorificam a Deus com essa fé. Agora não viamos com meninices diante de Deus. Eu tenho fé, então a bênção vai chegar. Eu decretei e vai chegar. Não é essa fé que Deus está procurando, não. Aleluia. É algo muito mais profundo e verdadeiro que Deus exige de cada um de nós. E que não venhamos tentar comprar Deus com as nossas ações sem realmente a certeza de fé em nosso coração. Porque Deus não se agrada disso. É preciso ter uma fé genuína e verdadeira. E se você não tem, eu aconselho você a orar. E fazer como os discípulos fizeram. Senhor, aumente a nossa fé. Aleluia. Vamos cantar e vamos orar.